Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 1, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, O Pano de Fundo da Carta aos Colossenses. Quarta-feira, ler com oração Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O pano de fundo de Colossenses. Vimos um resumo de Efésios enfatizando o fluir do rio da graça. Esse fluir está nos levando agora a Colossenses, para enxergarmos com clareza que Cristo é crucial, vital, muito mais fundamental na obra de Deus do que pensamos. Cristo tem superioridade em tudo que diz respeito à obra de Deus. Se tirarmos Cristo, nada mais resta. Por isso, por meio do fluir do rio da graça, neste estudo de Colossenses, daremos ênfase à importância de Cristo. Cristo é tudo. Nossa criação, nossa existência, tudo está relacionado com Cristo. Hoje podemos estar diante de Deus graças ao sangue derramado por Cristo em sua morte. O fato de termos o Espírito Santo dentro de nós se deve à morte e ressurreição de Cristo. Se tirarmos Cristo de nossa vida, nada mais fará sentido. Partindo de uma abordagem mais superficial sobre esse ponto, pouco a pouco nos aprofundaremos mais nele, porque ele é a nossa ênfase. Eis o pano de fundo do livro de Colossenses. Paulo escreveu as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon durante seu primeiro aprisionamento em Roma. Era uma prisão domiciliar, na qual ele tinha certa liberdade, inclusive para pregar o Evangelho. Ele foi aprisionado em torno de 60 a 64 depois de Cristo. O último capítulo do livro de Atos descreve essa prisão. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o Evangelho de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Capítulo 28, versículos 30 e 31. Embora estivesse preso, Paulo não deixava de pregar o Evangelho. Ele sempre usava a espada do Espírito, a palavra de Deus, para ganhar as pessoas e conquistar terreno para o reino de Deus na terra. O conteúdo das 4 cartas citadas, mais a carta aos Gálatas, compõe o que chamamos o coração da Bíblia. São cartas especiais por sua grande importância na revelação da economia de Deus e de como Deus vai executar sua vontade. Por isso podemos dizer que Colossenses é uma continuação ou até mesmo um complemento de Efésios. A cidade dos Colossenses, Colossos, estava situada no vale do rio Lico, na antiga Frígia, atualmente Turquia. Ao norte de Jerusalém estava a cidade de Antioquia, onde hoje é a Síria. Avançando mais para o norte e para o oeste, ficava a região da Cilícia, onde Paulo nasceu. Mais adiante estava a Frígia, onde ficava Colossos, próxima de Laodiceia e Hierápolis, e um pouco mais longe de Éfeso. Hierápolis era uma cidade turística de águas termais, por isso os romanos construíram grandes estruturas com casas de banho para veraneio. A cidade de Laodiceia ficava logo abaixo de Hierápolis, e as águas quentes que saíam de Hierápolis fluíam para Laodiceia, aonde chegavam mornas. O Senhor usou esse fato ao expor a condição da igreja em Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Colossos situava-se numa região vulcânica sujeita a severos terremotos, mas a terra era muito fértil e havia bons pastos para os rebanhos. Por ser uma região vulcânica, a água era de alta qualidade e permitia um tingimento especial da lã, muito usada na produção de tecidos e roupas. Essa região prosperou muito na época do Império Grego, graças principalmente à indústria têxtil. Entretanto, na época de Paulo, a importância comercial da região já estava em decadência. A população era formada de frígios, gregos e judeus, que ali se instalaram 2 séculos antes de Cristo. Essa mistura de povos, de religião e de cultura, criou uma atmosfera de sincretismo, ou seja, uma mistura de diferentes doutrinas de caráter filosófico, religioso ou cultural para formar uma nova doutrina. Tal ambiente de muita mistura acabou se refletindo na vida da igreja em Colossos. Pergunta de hoje: qual é nossa ênfase ao estudar a carta aos Colossenses? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar.